Fala galera, eu sou o professor Iberê de Jardim e você está no Manual dos Números, o seu canal de matemática. Aprender mais matemática, primeira série do ensino médio, volume 1, 2018, unidade 2. Questão 1. Observe a distância entre algumas cidades. Então essas distâncias foram representadas aqui na tabela. Uma pessoa viajou da cidade P para a cidade Q. Então vamos olhar na tabela aqui, ó, da cidade P até a cidade Q. Então significa que ela percorreu ali 78,8 quilômetros. Em seguida saiu da cidade Q e foi para a cidade N. Então aqui, ó, cidade Q até a cidade N, percorreu 49 quilômetros. Já vou acrescentar aqui a vírgula e o zero, vírgula debaixo de vírgula. Finalmente, dirigiu-se de N para a cidade M. Então, tá aqui, de N para M, percorreu 86 quilômetros. De novo aqui, vírgula e zero. Agora nós vamos somar essas distâncias. Por quê? Porque ele quer saber, assinale a alternativa que apresenta a distância total que essa pessoa percorreu no trajeto entre as cidades. Então, somando aqui, eu vou ter 8 mais 0 mais 0, dá 8. 8 mais 9, 17. Mais 6, 23. Vai 2. 2 mais 7, dá 9. Mais 4, 13. Mais 8, 21. E desce a vírgula. Significa que essa pessoa percorreu 213,8 quilômetros. A alternativa correta é a letra C. Questão 2. Em uma gincana escolar, dos 40 kg de lixo coletados por uma das equipes, sabe-se que 1/5 do total foi coletado por Letícia. 3,5 kg foram coletados por Carmen. Digo coletou 9 kg do lixo total. Silvio coletou o restante do lixo. A quantidade de lixo que Silvio coletou foi igual a... Então, vou fazer o seguinte, vamos ver aqui, ó. Letícia. Sabe-se que a Letícia coletou 1/5 do total. Então, eu vou calcular 1/5 de 40. 1/5 de 40 é 1/5 vezes 40, né? Aqui envolve multiplicação de frações. Quando eu vou calcular a fração ou a porcentagem de um valor, eu multiplico a fração por esse valor. Aqui a gente pode usar a regrinha do cancelamento e simplificar antes de multiplicar. Então aqui eu posso simplificar por 5. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 8. Então fazendo a multiplicação, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1 dá 1, não precisa colocar. Então significa que eu sei a quantidade de lixo que a Letícia coletou. Aí nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho 8 kg que a Letícia coletou, 13,5 que a Carmen coletou e 9 kg que o Diego coletou. Então, eu vou somar isso daqui para saber a quantidade de lixo que eles coletaram juntos aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, 0 mais 5 dá 5, 8 mais 3 dá 11, 11 mais 9, 20. Vai 2, 2 mais 1, 3. E aqui desce a vírgula. Aí é o seguinte, o restante foi o que o Silvio coletou. Então vai ser a diferença entre o total que eles pegaram, 40 kg, e esses 30,5 kg que os outros 3 colegas de equipe coletaram. Então eu vou fazer 40 menos 30,5. Fazendo a subtração, 0 menos 5 não tem jeito, pega emprestado. O 0 não tem, pede no 4, aqui vai ficar 3 e aqui fica 10. Empresta, fica 9 e aqui fica 10. Aí eu vou fazer ali, ó, 10 menos 5 dá 5, 9 menos 0 dá 9, 3 menos 3, 0 e desce a vírgula. Significa que o Silvio coletou 9,5 kg. A alternativa correta é a letra C. Questão 3. A direção de um programa de auditório registra semanalmente o montante total em reais relativo aos prêmios que são dados no programa. Veja, aí tem a tabela com esses dados. De acordo com os dados apresentados, a quantidade total relativa aos prêmios dados nesse mês foi igual a...
Então, vamos fazer o seguinte, primeiro domingo do mês, 20,5 mil. Isso significa que nós temos 20.500 reais. 32,6 mil. Nós temos aqui 32.600 reais. 40,8 mil. 40.800 reais. E 1,2 milhão. Nós temos 1.200.000 reais. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar tudo isso daqui. Então, teremos 0 mais 0 mais 0 mais 0, dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0. Aí 5 mais 6, 11, 11 mais 8, 19, 19 mais 0, 19. Vai 1, 1 mais 0, 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 0, 3. 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 0, 9. Desce o 2, desce o 1. E aqui a vírgula. 1.293.900 reais. A alternativa correta é a letra C. Questão 4. No esquema abaixo, S1 é a solução de uma inequação. E S2 é a solução de outra inequação. Todas em R, conjunto dos números reais. Determine em SF a solução relativa a S1 interseção S2. Então, aqui ó, a nossa solução, né, o SF é justamente o quê? A interseção entre as duas soluções, ou seja, o que elas têm em comum. Então, eu vou observar o seguinte. Meus pontos aqui de referência. Eu tenho aqui o menos 6. Eu tenho aqui o menos 3. Eu tenho aqui o 4. E eu tenho aqui o 7. Vamos verificar o que tem em comum nas duas soluções. A gente ficar atento aqui é justamente esse intervalo entre o menos 6 e o menos 3. Então tá aqui, ó, vou pegar esse intervalo. Observe o seguinte, o menos 6 faz parte da segunda solução? Faz. Faz parte da primeira? Faz. Então, pinta a bolinha. Bolinha fechada aqui. O menos 3 faz parte da segunda solução, mas não faz parte da primeira. Então, aqui bolinha aberta. Isso significa que a nossa solução aqui vai ser o quê? X pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x é maior ou igual a menos 6 e menor que menos 3. Isso representando uma propriedade dos números reais. Escrevi como uma propriedade do conjunto, né, uma característica dele. E nós poderíamos também escrever que essa solução final é através de um intervalo usando colchetes. Posso colocar aqui, ó, colchete fechado, porque maior ou igual, aí eu tenho menos 6. E colchete aberto do lado do menos 3. Observem que nós temos aqui soluções de 3 maneiras diferentes. Nós temos aqui, ó, reta real. Nós temos aqui através de propriedade. E aqui nós temos através de intervalo. Tá ok? Questão 5. Observe a solução de duas inequações, S1 e S2, todas no conjunto dos números reais. Esse aqui é o mesmo esquema do exercício anterior. É a solução relativa à interseção de S1 e S2, ou seja, o que tem em comum nas duas soluções. Então, vamos pegar aqui os nossos pontos de referência. Então, nós temos aqui, ó, o 4, o 8, o 13. A gente tem que pegar o que tem em comum nas duas soluções. Então, se a gente observar aqui, são esses valores aqui.
à direita do 13. Significa que são maiores do que o 13. Nesse intervalo não tem nada em comum, nas duas, esse não tem e esse não tem. Então, a nossa solução é justamente essa. Aqui, essa solução está expressa na forma da reta, né? A reta real. Nós podemos representar essa solução final, como um conjunto, né? Uma propriedade que represente essa situação. Então, eu tenho aqui ó, que o x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x é maior do que o 13. E podemos representar essa solução final na forma de intervalo. Então, essa solução final aqui seria o quê? O x é maior do que o 13, então significa que vai do 13, né? Lembrando que o 13 não faz parte, serve apenas de referência. Então, aqui é aberto. Até que número? Não tem limite, é infinito. Então, ao infinito positivo. Lembrando que toda vez que a gente representa o infinito como intervalo, sempre será intervalo aberto. Outro detalhe, infinito não é número, é só uma referência de algo que não tem fim. Questão 6. Determine o conjunto de solução em R de cada uma das situações a seguir. Então, nós temos dois itens aqui, os itens A e B. Então, nessa primeira situação, vamos observar os valores que nós temos aqui como referência. Temos aqui o 2 e temos o 5. Para ser solução, tem que ser solução simultânea dos dois, ou seja, nós vamos pegar aquele intervalo que faz parte tanto da solução 1 quanto da solução 2. E isso a gente pôde verificar justamente entre o 2 e o 5. Aí vamos analisar o seguinte. O 2, ele faz parte da solução 1? Faz, bolinha fechada, então significa que ele faz parte. Da solução 2? Também. Então aqui, pinta a bolinha. O 5 faz parte da solução 1? Faz. Faz parte da solução 2? Também. Então, pinta a bolinha. Significa que nós temos essa solução na reta real e vamos representar isso através de uma propriedade. Então, eu tenho que o elemento x, ele pertence ao conjunto dos números reais, já que foi dado aqui, ó, que é número real, tal que o x é, ao mesmo tempo, maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5, representando essa solução através de intervalo. Colchete para dentro no 2, colchete para dentro no 5. Agora vamos ao item B. No item B, o que nós temos de referência aqui? De números, nós temos ali o menos 6 e nós temos o 1. Beleza. O que tem em comum nas duas soluções? Tem algum espaço? Olha, essa primeira parte aqui, que é da solução 1, não é da 2. Esse espaço aqui ó, não é solução de nenhuma das duas situações. E aqui também não tem nada em comum. Isso significa que a nossa solução final é um conjunto vazio. Lembrando que aqui nós temos um diagrama cortado. Isso aqui não é um zero, não. Isso aqui é um diagrama e nós cortamos ele indicando que não tem elemento. Outra representação do chamado conjunto vazio é a seguinte. Você pode colocar aqui que a solução final é. Para representar um conjunto, nós utilizamos o quê? Chaves. Então, abre chave. Tem algum resultado? Não tem. Então, fecha chaves. Verifique que não tem nada aqui dentro. Justamente por quê? Por se tratar de um conjunto vazio. Questão 7. Considere os números a seguir.
Foi dado um conjunto aqui com vários números. Dos números apresentados, um corresponde ao M e o outro ao N. Identifique-os. Então, o M e o N vai estar nesse conjunto, certo? Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Uma das maneiras que eu posso fazer aqui, ó. O M está nesse intervalo. Observe que, nesse intervalo, ele dividiu a unidade, ele repartiu a unidade em 1, 2, 3, 4 partes. Então, nós temos que o M vai ser igual. O inteiro está dividido em 4 partes. O inteiro que eu me refiro é a unidade. Aí, quantas que ele considerou? Partindo da origem, que é o zero aqui, ó, contei uma. Então, o M vale 1/4. Né? Outra maneira que o pessoal costuma fazer, né? Eu posso pegar aqui o seguinte. O que é o M? Eu tenho 1 e está dividido em 4 partes. O pessoal associa com dinheiro. Então, ó, 1 dividido em 4 partes, 0,25, né? 25 centavos, imaginando que fosse real. 25 centavos, transforma em fração, 25 centésimos. E aqui a gente pode simplificar essa fração por 25, né? Aí teremos o quê? Teremos 1/4. Seria uma outra maneira da gente descobrir esse número. Então tá aqui, ó. Ele faz parte do conjunto, ó. O M. Agora aqui, ó, no item B. Uma observação importante, no livro de vocês deve ter um aqui, ó, certo? Apaga esse 1, porque isso aí foi erro de impressão, tá? Então vamos lá. Eu tenho um número N que está compreendido entre o 3 e o 4. Se a gente observar, foi repartido aqui, ó, em 10 partes iguais. Então significa que aqui eu tenho 3, aqui eu teria o 3,1, aqui o 3,2 e assim por diante, até chegar no 4. Beleza, eu preciso de um número que está entre o 3,1 e o 3,2. Qual seria esse número? Bom, aqui a raiz cúbica de 64 é 4. A raiz quinta de 32 é 2. 3,2 é o mesmo que 1,5. Isso aqui é o mesmo que 2,5. Aqui a gente já descobriu que é o valor do M, né? Esse 1/4. Aqui dá 3. Aí eu tenho 2,4, tenho 0,5. Aí temos quem aqui? O π, que é a razão entre a circunferência e o diâmetro, que vale aproximadamente 3,14. E 3,14 está justamente entre 3,1 e 3,2. Então o valor de N é π. Certinho? Questão 8. Considere os números a seguir. De novo, foi dado um conjunto. Dos números apresentados, um corresponde ao P e o outro ao Q. Identifique-os. Beleza, então vamos fazer aqui, ó, raiz cúbica de 64 é 4. 3 meios é o mesmo que 1,5. Aqui já está na forma decimal, aqui é o mesmo que 2,5. Raiz quinta de 32 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. E 1/4 é o mesmo que 0,25. Geralmente transformamos em decimal, né? Por quê? Porque fica mais fácil de identificar na reta, mas a gente pode usar conceito de fração também para descobrir esses números. Certo? Por exemplo, aqui, ó, o P. Se a gente observar, o P está exatamente na metade entre 1 e 2. Então significa que o P vale 1,5. E 1,5 é o mesmo que 3 meios. Se a gente fosse usar o conceito de fração, ó, presta atenção que cada unidade está dividida em 2 partes iguais. Olha aqui o denominador 2. Partindo da origem do zero, quantas partes a gente considerou? Então pega aqui, ó, 1, 2, 3, até chegar no P. Então está aqui o numerador, 3 meios. Certo? Então P vale 3 meios. Agora o Q? Eu tenho aqui o 1, aí eu tenho o valor de Q, aí tem o 3, o 4, o 5 e o 6. Significa que ele está exatamente no meio
entre o 1 e o 3. Então, é o 2. Como nós já calculamos aqui, a raiz quinta de 32 é 2. Então, significa que o Q é igual a raiz quinta de 32, que dá exatamente 2. Questão 9. Considere os números a seguir. Aí deu esses números. Assinale a alternativa que apresenta os números ordenados numa reta numérica. Aí é o seguinte, se você tiver em dúvida, você pega aqueles números que estão na forma de fração e transforma em decimal. Então, se a gente pegar aqui, ó, 2/5, isso daqui é o mesmo que 0,4. Se a gente pegar ali, ó, 8/3, isso daqui vai dar o mesmo que 2,6666 da dízima periódica. Eu tenho o menos 0,5, eu tenho a raiz cúbica de 27, que é igual a 3, porque 3 elevado ao cubo dá 27. E nós temos o menos 3. Aí é o seguinte, a gente coloca esses números em ordem crescente. Aí ficou fácil. Aí qual é o menor deles? O menos 3. Então, vai começar aqui, ó, com menos 3. Depois, nós temos o menos 0,5. Então tá ali, ó, menos 0,5. Depois, nós temos o 0,4, que é justamente os 2/5. Então, tá aqui. Já confirmamos a resposta correta, né? E só terminar de fechar aqui o exercício. 8/3, 2,66666. Tá aqui. E o maior desses aqui, raiz cúbica de 27, que é 3, que está aqui. Então, portanto, a alternativa correta é o item C. Questão 10. Considere os números a seguir. Assinale a alternativa que apresenta esses mesmos números representados em uma reta numérica ordenados do menor para o maior. Então, de novo aqui eu vou facilitar, a gente pode pegar aqueles números que estão escritos como fração e transformar em decimal. Então, 12 décimos é 12 dividido por 10, que vai dar 1,2. Menos 3/4 é menos 3 dividido por 4, que vai dar menos 0,75. Os outros já estão na forma decimal. Então, beleza. Seguinte, o menor desses é justamente o menos 0,75, né? O menos 3/4. Então, beleza, vamos começar com ele. Então, eu tenho aqui no item C, no item D. Então, está entre C e D. Beleza, já marcamos aqui, ó, menos 3/4. Depois, o menos 0,5. Tem aqui, ó, no item C e no item D. Depois, eu tenho o 0,8. Item C ou item D. Depois, nós temos ali, ó, presta atenção, 1,2, que é justamente a fração, 12 décimos. Aí nós temos 1,23 e nós temos 1,235, tá? Igual lá nas casas decimais, só para a gente fazer a comparação, parte inteira igual, décimos iguais, centésimos aqui é 3, 3 aqui é 0. Então esses dois são maiores. Então 1,2 é o menor deles. E depois aqui, nos milésimos, nós temos aqui os 5, 0 e 0. Então, pela ordem aqui, ó, eu tenho 1,2, o menor deles. Então, vem aqui, ó, 1,2, que é o 12 décimos, depois 1,23 e depois 1,235. Então, a alternativa correta é a letra C. Um abraço e até mais. Deixe um like, inscreva-se no canal, divulgue em suas redes sociais e ative as notificações para ajudar a gente nesse trabalho. Um grande abraço e até a próxima.